Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso programa da Tria. Um programa onde a gente se encontra para falarmos sobre você, sua saúde mental, emocional, física. Um momentinho que você tira para refletir. E o nosso tema de hoje é sobre amor. Eu sou Josi Toigo, estou aqui com o meu parceiro Luan e nós vamos conversar um pouco sobre amor. As linguagens do amor, as expectativas, as frustrações, tudo que envolve esse sentimento tão nobre, mas que se não for bem orientado, bem percebido, ele pode gerar também muitas dores. É verdade. Acho que seria interessante, né? Pra gente começar, seria tentar entender um pouquinho o que é o amor. Porque é diferente da paixão entre um relacionamento amoroso. A gente não tá querendo falar sobre isso hoje. Mas sobre essa força que é o amor, né? Acho que a gente nunca vai conseguir descrever ele como palavras. Porque acho que ele é tão difícil de entender quanto a vida. A vida a gente não explica o que é. E acho que nem o amor, porque é uma coisa que a gente sente, mas que não se descreve. Ele pode ser observável em muitas coisas na nossa vida, na natureza. Como, por exemplo, assim, qual é a força que faz uma árvore crescer? Qual é a força que faz um ser humano se desenvolver na barriga de uma mãe? Qual é a força que nutre todas as coisas que nos sustenta? Essa força também pode ser entendida como amor, né? Então, é interessante a gente falar dessas linguagens, porque às vezes a gente espera receber o amor de uma forma que talvez não seja o amor em si que a gente está esperando, né? Talvez a gente tenha distorcido muito esse conceito, essa percepção sobre o amor. Como a gente tem uma tendência a classificar, conceituar e enquadrar tudo dentro de algum padrão, talvez isso nos tenha limitado muito nessa percepção do amor, né, Luan? Tanto que quando a gente fala de amor, a primeira coisa que vem é o amor em relacionamento de casais. E não é isso, é muito mais do que isso. São todas as nossas relações. E como tu disse, a gente pode perceber o amor em todas as coisas, o amor divino, né? O amor de um animal. Ele não é expressado, ele não tem cobrança, ele não gera dívida, né? Então, eu acho que nós vamos começar por alguns conceitos e vamos ver onde é que o nosso papo vai andar. Eu gosto muito de um autor que fala sobre as 5 linguagens do amor. Se chama Gary Chapman. E ele fala que nós manifestamos o nosso amor predominantemente de 5 formas. E a gente teria uma tendência maior a uma delas, né? Não que a gente não possa também expressar e senti-los. E no trabalho terapêutico eu tenho percebido que quando eu abordo essas formas, essas linguagens de amor, tem ampliado um pouquinho a percepção das pessoas sobre o sentir do outro. Muitas vezes a gente não se sente amado, seja pelos nossos pais, nossos amigos, nossos companheiros, justamente por não compreender que existem várias formas de manifestação do que eu sinto por ti. E se eu ficar preso somente no meu modelo, talvez eu não leia o amor do outro. E eu passe muitas vezes uma vida toda criando uma expectativa de receber um amor, me frustro por achar que eu não estou recebendo e estou recebendo ele em abundância. Eu percebo isso muito fortemente, principalmente nas relações de pais e filhos. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles, Lu? Então, o que esse autor fala? Que uma das formas de expressar o amor é por palavras de afirmação. Então, a gente pode pensar pessoas mais comunicativas, por exemplo, que conseguem se expressar com mais facilidade, talvez essa forma seja mais tranquila dela manifestar o amor. Onde ela vai poder, mais emotivas também, né? Conseguem falar daquilo que sente, do amor que sente, do quanto a pessoa é importante para ela, do quanto aquela pessoa melhora a sua vida, ou a faz crescer, a faz desenvolver. Mas olha, não são todas as pessoas que têm essa facilidade de se expressar. E
Só que, olha só, se eu tenho esse modelo, aquilo para mim é o modelo que existe. Eu só vou me sentir amada se tu também disser que me ama. Tu pode manifestar de outras formas, mas se tu não me disser que me ama, eu não vou ler o amor que tu tens por mim. E sabe, Lu, que em vários atendimentos, até em treinamentos, quando eu falo um pouco sobre a expressão do amor, eu já ouvi assim de muitos pais, principalmente os mais idosos, expressarem a dificuldade que eles têm em dizer, por exemplo, eu te amo para um filho. Em poder dizer o quanto ele é importante, em elogiar. E eles me dizem assim, ó, eu não consigo, às vezes vem um bloqueio, eu teria muita vontade de dizer, mas não sai. Por outro lado, eu escuto muito dos filhos essa lamentação de não ter recebido, né, palavras amorosas dos pais, e isso gera muitas vezes um afastamento ou muitas crenças e confusões em relação ao sentir. Faz com que a gente perca a conexão, e isso não é bacana. Sim, isso é uma coisa super interessante, porque se a gente for parar para analisar, o amor, assim, na nossa sociedade, ele é visto como uma fraqueza. Ele parece que o amor em si te deixa vulnerável para as coisas. Ele te bota uma posição que tu não se sente seguro, né? Ele é visto como uma fraqueza. E uma coisa interessante também é que eu tive essa experiência de, depois que eu me curei do tumor na cabeça, que eu voltei assim, que eu vi que eu estava vivo, eu sentia muita vontade de dizer eu te amo para todas as pessoas. Só que isso não era só em palavras, mas às vezes a gente tem pessoas assim que a gente convive todos os dias, principalmente a nossa família, as pessoas que estão mais próximas de nós, que a gente guarda as coisas que a gente sente para falar para as pessoas. A gente espera, tá? Eu digo por mim, eu esperei estar morrendo para dizer o que eu sentia pelas pessoas mais próximas de mim. Eu tive que experimentar a morte para depois conseguir abrir meu coração para as pessoas. Só que isso me trouxe de volta aquele sentido pela vida. Então, a gente também trocar essa ideia da fragilidade que o amor traz e ver ele como a maior força que existe, talvez faça que a gente consiga se abrir mais para as pessoas, porque assim não adianta. A nossa vida, ela se constrói através do amor ou da falta dele. Porque a gente espera a vida, que eu gosto de pensar sobre isso. A nossa vida, por mais que ela pareça acontecer do lado de fora, nas situações, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa, nas coisas que a gente possui, a gente experimenta a vida dentro de nós. E a diferença é que a gente experimentar uma vida feliz ou uma vida triste dentro de nós, uma vida com medo, é se a gente vai aprender a reconhecer o amor nas coisas. Porque assim, ó, qual é o sentido da vida se não tiver ligado ao amor? O que importa se não tiver conexão? Conexão consigo, conexão com as pessoas. E essa conexão, ela só se dá através do amor. Ô Lu, eu fiquei aqui curiosa. Quando tu mudou e tu começou a falar para as pessoas que tu amava elas, o que tu percebia na reação das pessoas? Como é que foi isso? E para quem que tu dizia realmente? Olha, eu acho que é o maior elogio que tu pode dar para alguém. É o maior presente que tu pode dar para alguém. Porque inconscientemente, eu acho que é o que a gente mais quer. É ser amado pelas pessoas. É se sentir verdadeiramente amado. E quando a gente fala isso para as pessoas, não tem como alguém não se emocionar ou alguém não mudar o dia da pessoa quando tu fala isso. Elas abrem um sorriso dentro de si mesmas enorme. Porque, eu repito, não faz sentido a vida se não tiver amor nas coisas. E quando tu dá esse presente para alguém, quando tu dá esse presente de tu dar um elogio, de tu dizer eu te amo, por mais que tu não consiga dizer, mas tu dá um abraço, tu tenta se expressar amor de alguma forma, isso muda as pessoas, isso muda a ti mesmo, isso muda tudo. E isso cura as pessoas de uma forma mais interna. Tu sentia um estranhamento das pessoas, um impacto assim, quando tu falava eu te amo, por exemplo, para os teus amigos ou para alguns familiares, tu percebia assim um desconforto do tipo, o que eu faço com isso? Eu acho que sim, muitas vezes as pessoas não sabem, não aprenderam a lidar com isso. Porque a gente vive no meio de tanta separação, em tanta competição, em tanta, não maldade, mas tanta ataque e defesa entre as pessoas, que a pessoa receber um eu te amo, ela até estranha.
Ela tá estranha. A gente costumou a construir nossa vida em meio à separação, que quando a gente se conecta, a gente parece que isso não é natural para nós. E tu acha que depois que tu foi falando, como é que as pessoas reagiam em relação a ti? Voltavam, eu te amo? Tu percebe que a pessoa começa... Que tem como a gente ensinar as pessoas a isso? Tu percebeu se tu ficou sozinho ou se os outros vinham e te acompanhavam nisso? Eu acho que quando tu diz isso para uma pessoa, ou quando tu realmente expressa aquilo que tu sente pela pessoa, isso cria uma conexão entre vocês que excede as falas, excede o pensamento, excede o contato físico. É uma conexão literalmente de alma que acontece entre as pessoas. Eu sinto que depois que eu passei por essa doença, a gente sabe, né? Nossa família, né? A família inteira se torna uma família mais unida, mais amorosa uns com os outros. Claro, a gente se falava de eu te amo de vez em quando, mas não com tanta frequência. E isso eu acho que cria uma conexão que vai além das relações diárias, de intrigas diárias, de conversa superficial. Cria uma conexão de alma entre nós. Parece que quando tu rompe essa barreira, o outro também começa a se permitir a falar, né? Porque tu pega os avós, por exemplo, que não tinham tanto costume de falar, já começam a falar entre si. É como se fosse uma sementinha plantada ali, né, Luan? Porque eu olhando, né, dentro da situação que a gente viveu, eu posso dizer que esse teu movimento de eu dizer eu te amo para todo mundo modificou as duas famílias, tanto do teu pai quanto da tua mãe, num todo. Os avós, as pessoas criaram o hábito de falar eu te amo. Coisas que nunca haviam sido ditas antes. E tu sabe que agora que a gente está aqui conversando disso, eu me lembrei do Gil. O Gil é um amigo nosso, uma hora a gente vai trazer ele aqui para a rádio. E, Lu, conta para nós, porque tem tudo a ver com a linguagem falada do amor, né? O que ele está sentindo vontade de fazer nessa fase da vida? Conta brevemente. Sim, isso aí é uma história muito interessante. Ele me comentou que ele ia começar a escrever para as pessoas as coisas que ele teria vontade de falar para elas antes de morrer. Por exemplo, assim, ele pega e escreve cartas e envia para as pessoas falando tudo que ele tem vontade de falar do coração para elas. E isso é uma coisa interessante porque, assim, se a gente morresse hoje, tá? A gente fosse lá no nosso velório, as pessoas que vão lá nos visitar iam falar tanta coisa magnífica sobre nós que poderia mudar o nosso dia. Uhum. Então, a ideia dele é o quê? É falar essas coisas em vida. Por que esperar a pessoa morrer para dizer que tu ama ela, para dizer o quanto ela foi importante para ti? E isso não precisa ser uma coisa grandiosa, mas às vezes é um amigo que passou por um dia na tua vida e tu tem a oportunidade de falar, cara, esse dia, por mais que tu não perceba, mudou a minha vida. Isso vai mudar o dia das pessoas. Quanta coisa a gente guarda dentro de nós, quanta coisa boa a gente guarda dentro de nós por medo de se expressar, por medo do outro se rejeitar. De rejeitar, bem isso. E não é à toa que tem aquela parábola lá engraçada que fala assim, qual é o lugar mais rico do mundo? Muita gente fala que vai ser Dubai, uma cidade... O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque morre dentro das pessoas coisas lindas que elas deixam de fazer. Morre quantos eu te amo morre dentro do coração das pessoas. Que elas, depois que elas vão morrer, elas se arrependem. Eu digo por mim. Só quem já chegou perto da morte vê o quanto é ruim tu ter deixado de falar coisas para as pessoas. O quanto é ruim tu ter deixado de ter feito coisas por medos ou sabe? Por vergonha, às vezes. Medo do julgamento, medo do ridículo. É isso. A gente está sempre acostumado a viver a vida num lugar que ela não existe. A gente está sempre acostumado a viver a vida a partir das preocupações, a partir do futuro, a partir do passado, que ela não existe ali. A vida só existe nesse momento. Então, eu sempre gosto de lembrar isso, porque às vezes a tua conversa com um amigo pode ser a última conversa que tu tem com um amigo. O bom dia que tu dá pra tua mãe, o café que tu tomar com a tua mãe, com a tua família, é o último. Então, a gente tem que... Não é à toa que quando tu entra no momento presente, tu experimenta Deus. Porque ali tu experimenta a vida. Experimenta o amor. Experimenta o amor, é claro. Então, a gente tem que parar para pensar no que realmente faz sentido para nós, no que realmente importa em relação à vida. O que importa. Agora, vamos pensar o seguinte, que, então, se eu tenho próximo a mim pessoas que têm essa facilidade de expressão e eu não tenho, que pelo menos eu consiga ler essas palavras como uma manifestação de amor, reconhecer e agradecer. Né? Sempre importante acolher aquilo que vem do outro.
E que mesmo que eu não tenha essa linguagem como predominante, que eu possa exercitar a minha expressão, a expressão dos meus afetos, né? Porque às vezes tu ama muito e a pessoa não lê. Então, se tu identifica que essa pessoa é uma pessoa que se expressa, não custa às vezes tu dar uma palavra para ela nesse sentido, para que ela se sinta amada também, né? Mesmo que não seja o meu padrão. Eu vejo que tu fala 1000 vezes por dia para mim que tu me ama. O que custa eu retribuir também, né? Com alguma gentileza nesse sentido. Não que eu precise mudar o meu modelo, mas poder criar uma conexão entre as diversidades de modelos. Vamos entrar para o tempo de qualidade? Essa é uma segunda linguagem que o Gary chama de linguagem do amor também. E eu vou te dizer que essa linguagem do amor hoje, eu acho que é a mais complicada de todas. Porque a gente, infelizmente, a gente se ocupa o tempo todo de tarefas, muitas vezes para fugir do nosso vazio, né, como a gente vinha conversando antes, e não tem o tempo para as pessoas que a gente mais ama. Não tira o tempo para estar presente, inteiro, se conectando, percebendo o outro, olhando o outro. As redes sociais ocuparam os espaços entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos. E aquele tempo que ele fala de qualidade seria o tempo que tu tira da tua vida para mim. Olha o quanto isso é significativo, porque o teu tempo é a coisa mais preciosa que tu tem. Então eu reconheço e me sinto amada quando eu percebo que tu tira o tempo para mim. E aí, atendendo alguns clientes que, por exemplo, têm esse perfil, eu ouvia de uma moça esses tempos assim, como ela valorizava quando ela chegava do trabalho, em seguida o marido chegava do trabalho, e eles, antes de fazer qualquer coisa, eles tomavam uma térmica de chimarrão juntos. Era meia hora que os dois sentavam ali para conversar um pouquinho sobre seu dia e compartilhar um chimarrão. Aquilo para ela representava muito, né? Eu valorizo muito, por exemplo, depois de um jantar, seja com amigos, famílias, a gente poder fazer nada juntos na mesa, conversar, contar suas histórias, qualquer coisa, mesmo que seja uma piada, coisas engraçadas, não importa. Mas aquele momento em que a gente está junto, valorizando a presença de quem a gente tem por perto ainda, né, Luan? A gente nunca sabe. Então, olha que interessante a gente perceber o quanto isso pode representar o amor do outro e a gente também se esforçar para atender isso. Né? Nossa, excelente isso, e até a gente perceba, assim, eu falo pessoalmente que tinha uma relação entre as pessoas antes de começar a pandemia e depois, e isso está muito relacionado com o tanto que a gente usa o celular a mais depois disso tudo, porque é raro hoje em dia ter essas conexões. Tu vai em restaurantes e coisas, você tem 4 pessoas, as 4 no celular ou 3 no celular. E por isso que eu digo assim, a gente foi ensinado a viver a vida onde ela não tá. A viver uma vida que não existe. Claro. Porque, cara, a única coisa que importa é o tempo que tu passa com as pessoas. Que nem tu disse, é o nosso bem mais precioso. Mais precioso. Só que assim, o tempo de qualidade não é só tu tá ali junto com a pessoa, tu tá no celular, ela ali tá também no celular. Isso não é vida. Isso não tem sentido maior, isso não tem um significado. É por isso que eu digo assim, vamos buscar voltar a viver o que realmente importa, o que realmente faz sentido nas coisas. Hoje em dia, muitas vezes, a gente acaba, quando tem esses assuntos, ficar falando dos assuntos do dia a dia, as coisas assim, que tem problemas, as coisas fofoca dos outros, e não se conecta com aquilo que realmente importa. Aquilo que realmente... É que nem tu disse, ali tu parar, e esse é um exemplo bom, de tu jantar, e tu ficar ali um tempo na mesa, conversando com a tua família, falando piada, falando coisa besteira, mas que tu tá ali. Porque o que a gente faz? A gente almoça, sai correndo pra fazer um monte de coisa do dia a dia, ou tá no celular resolvendo o problema dos outros, ou não sei o quê, e não tá vivendo junto com as pessoas que a gente ama. E eu digo assim, de novo, por experiência própria, quando eu tava lá pra morrer, as coisas que eu mais senti falta é de deixar minha família pra trás.
Por mais que tenha conflito, a família ninguém é perfeito, tem discórdia, tudo, porque não tem como conviver com a pessoa e não ter conflito. Mas o que existe por trás do conflito? É essa conexão de amor que acontece além da mente. A nossa mente cria problema e acha problema em tudo. Nos outros, a gente foca nos erros das pessoas, a gente foca na coisa ruim de todo mundo. Só que o que existe por trás disso? O coração de cada um, a alma de cada um, o amor que é cada um. Quando a gente decide focar nisso, focar nessa conexão que existe mais profunda, a vida ganha um sentido maior. Claro. Tu se sente mais completo, Tu se sente vivo. Imagina, então, quem depende dessa linguagem, a dificuldade que está sentindo hoje, né? O sofrimento que essa pessoa que tem essa linguagem como predominante, o quanto deve se sentir desamada, né? Sim, e no fundo, assim, todo ser humano tem isso que vê. A Denise, ela falou assim, que a gente é mamífero, a gente em essência, é para dormir engatilhado uns nos outros, todo mundo montado, porque a gente é assim. A vida sem ser assim para nós não tem sentido, né? Então, o que significa isso, essa conexão? É o amor. Sim. É sempre o amor. Então, eu repito, tudo está relacionado ao amor ou com a falta dele. Sim. Tudo, a nossa vida inteira. Sim. Ou pela busca dele, enfim. Uma outra linguagem, essa é interessante. É presente. Sabe aquela pessoa que gosta de dar presente? Compra presente para todo mundo? E ela pode ser muito mal interpretada. Pode ou não? Porque eu posso pensar que tu tá me comprando. Tá me comprando. Só que não é. São pessoas que pode, por exemplo, não estou afirmando que seja, mas que pode, por exemplo, ter muita dificuldade de expressão nas palavras, nos gestos, né? No carinho. Então, ela mostra de uma forma, através de presentes, o quanto ela ama. E se eu não parar para observar isso, eu posso fazer uma leitura bem errada e também não retribuir. Porque se tu tens essa linguagem, eu posso te mandar uma mensagem, pode ser vista como um presente, eu posso te dar um bombom, eu posso te dar qualquer coisa, não está associado a valor ali, mas é algo que emite uma mensagem do tipo, lembrei de você, né? Então, sempre entender que cada perfil de pessoa, ela carrega consigo um modelo de linguagem de amor pelo próprio perfil de personalidade dela. Então, ela pode ter uma dificuldade de expressão e ela encontra ali um caminho para poder se manifestar o seu amor. Então, entende assim, se eu não estou ligado a isso, eu nunca vou perceber o teu amor. Imagina que eu seja verbal, tá? A minha linguagem é palavras de afirmação. Eu fico te dizendo o tempo todo que tu é importante e tal, e eu preciso ouvir isso. Mas a tua é presente. E tu me dá presente. E aí eu vou dizer assim, não adianta tu me comprar com presente. E aí eu tenho duas pessoas que se amam, mas não se percebem, porque estão fechadas dentro do seu próprio modelo, não se abre, né? Então é interessante olhar para isso, porque a gente pode fazer interpretações bem equivocadas quando a gente não para e percebe o outro. E para isso eu preciso estar conectado, né, Lu? Porque eu preciso estar atento a ti, eu preciso observar teus gestos, as coisas que tu faz, para perceber de que forma tu está expressando o teu amor que eu não estou vendo, talvez. Sim. E tem um outro detalhe muito importante, só abrindo um parênteses aqui, que se eu não tenho o amor dentro de mim, a pessoa pode usar todas as linguagens de manifestação, eu não vou reconhecer ele. Porque eu não reconheço no outro que eu não tenho em mim. Eu não vou conseguir ler o teu amor, se eu não vibrar no amor minimamente, né? Então, é um questionamento que a gente precisa se fazer muito, porque talvez muitos dos teus sentimentos de desamor e de solidão, eles não são reais. Eles só não estão enquadrados dentro do teu modelo encaixotado de como deveria ser uma expressão de amor. A gente vai e volta pra dentro de si, né? Sempre, não tem outro. É isso aí, é a forma que a gente se vê, muitas vezes, né? A gente sempre foi ensinado a se ver como não merecedor,
como pecadora, como alguém muito pequena, tem uma autoimagem, rejeitado. Tem uma autoimagem muito pequena de nós mesmos. Só que conforme a gente se vê a luz que nós somos, isso é um processo interno e longo, né? Um processo por uma vida inteira. Falar de amor fica mais claro, fica muito mais claro, né? Porque não adianta, às vezes a pessoa também que faz muita coisa para os outros ou dá muito presente para os outros, o que ela quer em troca? O amor, o reconhecimento. Tu fazer uma pessoa feliz, isso volta o que para ti? Cara, eu sou importante, eu me sinto amado, né? Eu volto a repetir, tudo está envolvido no amor, ou na busca, ou na falta, ou em tudo. Sim. Então, a gente aprender a reconhecer isso nas pessoas também. Claro. O porquê que aquela pessoa se acha tanto? Por que aquela pessoa fala tanto de si mesma, se bota lá em cima? O que ela quer no fundo? Amor. Então, parar de julgar muitas coisas e às vezes ser mais curioso em vez de julgador, né? Ser mais curioso, assim, cara... O que tem por trás? O que tem por trás disso? A gente é ensinado sempre o quê? Que nem eu disse, a focar no erro da pessoa. A focar na coisa... Por que essa pessoa gosta de se aparecer tanto? Por que ela diminui todo mundo para se sentir alguém? Porque ela quer amor no fim. Porque lembra, isso é uma atitude mal, mas o que é o mal? É a resistência ao amor. É a busca por ele. Exato. Então, às vezes não, a gente é acostumado a olhar para o mal, mesmo o nosso mal, a nossa parte ruim, a parte dos outros, com vergonha daquilo, com raiva daquilo, como, quero eliminar isso. Só que a nossa parte maldosa, a parte maldosa que existe nas pessoas, é uma parte machucada, que precisa de cuidado, precisa de amor. E essa é a energia de Cristo, por exemplo, que acolhe essa parte maldosa sem julgar a pessoa. E isso é difícil a gente fazer, principalmente com nós mesmos. A gente foge da nossa parte ferida, a gente foge das nossas sombras. E geralmente é a nossa criança ferida, né? Sempre, é a criança ferida que existe dentro de nós, porque volta para a teoria de tudo. A gente veio do céu, um lugar de puro amor, encarna na terra, que é um lugar que não está com muito amor, a gente cria defesas, a gente cria traumas, a energia da terra, para nossa verdadeira essência, é uma agressão. Ela nos fere, ela nos machuca. E isso vai se manifestando na nossa vida em diferentes formas. A gente pode encontrar, de buscar esse amor de volta para nós, né? Porque a hora que tu conecta com ele de novo, aqui tu não tem a dor, né? Bom, uma outra linguagem que ele traz, que seriam atos ou gestos de serviço. De novo, para mim poder enxergar essa forma de amor no outro, eu preciso estar observando. Eu enxergo muito isso, por exemplo, das mães mais cuidadoras, daquelas pessoas que têm um perfil mais cuidador. Então, às vezes, a minha mãe, ela tem muita dificuldade de abraçar, de dizer que ama, só que ela faz tudo para mim. Eu chego em casa, ela lavou minha roupa, ela passou, ela ainda dá aquela cheiradinha na roupa, ver se tá cheirosa, sabe? Arruma no armário. Tu chega em casa, ela já foi no mercado, já deixou frutas para você comer, ela já preparou um cafezinho, ela se preocupa se tu vai ter o que jantar à noite. Então, o gesto de zelo, de cuidado, isso é uma demonstração riquíssima de amor. E aí, às vezes, o que acontece? Essa pessoa fica a manhã toda preparando um almoço para a família. Todo mundo chega correndo, almoça no celular e vai embora. E o que ela esperava ouvir? Ela só quer um reconhecimento daquele amor. Então, às vezes, um elogio daquele almoço, um elogio do cuidado da casa que ela tem, um elogio com o cuidado com as tuas roupas. Isso devolve para ela, né, a sensação de também se sentir amada e reconhecida por aquilo que ela dá. Porque se tu não está percebendo, tu acha que é obrigação. Ninguém tem obrigação com ninguém, né? Então, às vezes, aquela esposa que cuida daquele marido nesse aspecto, às vezes ela não é tão carinhosa, mas ela tem todo um cuidado com as suas coisas, ou aquele marido também, né, que se preocupa em proporcionar momentos agradáveis para sua esposa, entre irmãos, entre amigos, qualquer gesto
também é considerado uma linguagem do amor. E a gente volta sempre para o mesmo ponto. Se tu não estiver presente com as pessoas, se tu não estiver olhando para elas, conectadas, tudo isso você poderá estar recebendo e estar passando despercebido. É exatamente isso também. A gente não reconhecer isso ou ver isso como uma coisa, é só isso. Essa parte assim do cuidado, desse amor, é muito do feminino. E não da mulher, mas do feminino que existe dentro de cada pessoa. Porque se um homem fosse só energia masculina, ele ia ser um bruto, uma pedra, uma rocha, sem sentimento nenhum. Então, existem duas partes dentro de nós. Existe a parte feminina desse amor, desse cuidado, e existe a parte do homem, da ação. E o que aconteceu? A gente, nos últimos anos, reprimiu muito essa parte do feminino. Reprimiu muito essa parte do feminino, porque viu a energia masculina como mais importante. E isso foi ficando de lado. Só que isso é o sangue da nossa vida. Isso é o que nos alimenta. O que alimenta o homem? E o homem não como homem, mas o homem como ser humano. É o amor. Então, a gente foi, que nem eu digo, a gente foi ensinado a viver uma vida que não existe. Uma vida ilusória. Uma vida em busca de coisas que é uma ilusão de felicidade. Eu não estou falando que o dinheiro não traz felicidade, eu não estou falando disso, eliminando essa parte dos bens materiais da nossa vida. Não estou falando isso. Eu estou falando que a gente deixou de lado o essencial. A gente deixou de lado o essencial das coisas, a única coisa que importa. Porque eu volto a dizer, depois que a gente morre, o que sobra em nós? O que sobra do que tu deixou? É o amor. E os afetos Os também. afetos, é isso que sobra, é isso que nós somos em essência. E daí a gente não sabe porque tá todo mundo com um vazio existencial imenso, a gente não sabe porque tem tanta depressão, tem tanta ansiedade. Porque a gente deixou de lado o essencial da vida. A única coisa que nos alimenta. A gente tem que ser coagido para fazer isso, para ser uma pessoa mais amorosa, uma pessoa de valores. A gente é ameaçado para receber comida, como se a gente fosse dizer assim. É por isso que a gente tá vendo tanto problema, assim, porque a gente deixou de lado o essencial da vida. A única coisa que realmente importa não é a discussão que tu teve com o teu amigo, mas é a relação que tu tem com ele. Sim. Que tem que predominar, inclusive, a discussão. A discussão, é claro. Acima, né? Exato. Uma mãe e um filho. É óbvio que vai ter divergência. É óbvio que vai ter discussões, contra-opiniões, porque cada pessoa nova que nasce vem com novas ideias. Só que isso não é maior que a relação que vocês têm de amor. Entendeu? Só que isso que a gente está deixando de lado hoje em dia. Existem brigas entre famílias que as pessoas ficam se falar 100 anos. Ficam sem se falar muito tempo, sem se ver, por anos. E daí o que acontece? Quando a pessoa está morrendo, elas tentam se arrependem, né? E isso é claro que acontece, porque é desse momento que a pessoa está partindo, bate aquilo que é essencial em nós. Que não é a discussão que tu tem com o teu irmão, não é a discussão que tu tem com o teu pai, a divergência de opinião que tu tem com a tua mãe, mas é a relação que vocês têm que importa, que é o essencial da vida. O que faz a gente poder se visitar depois da morte é essa conexão de amor que a gente cria em vida. Vamos falar da última? Bora. Toque físico. E é muito interessante, porque a maioria das pessoas ou gosta ou não gosta, né? Tem gente que não me pega muito. Não me pega muito, né? Que é mais... Não gosta tanto do toque. E tem gente que, se tu deixa, fica alisando 24 horas. Fazendo carinho, abraçando, gosta de dormir juntinho, gosta de estar sentado no sofá juntinho. E tem gente que já não, me vai pra lá. E isso não tem nada de errado num jeito ou no outro. São jeitos diferentes. Muito tem a ver com o próprio tipo de educação que tu teve. Se tu teve pais com pouco toque, talvez tu não tenha desenvolvido isso, né? Mas isso não significa que não ame. Então, quando eu percebo que tu tem como linguagem do amor o toque e que é importante para ti, o que me custa, às vezes, Um abraço. dar um abraço? Eu não preciso virar o teu jeito, mas eu reconhecer que esse é o canal por onde tu tá trazendo o amor para mim e poder, de alguma forma, encontrar uma forma de expressar isso de volta. Então, aqui, a nossa ideia é justamente fazer com que a gente perceba essa diversidade de manifestação de afeto, para que a gente perceba o amor de várias formas, né? E também o quanto é importante eu estar presente com cada um
para poder perceber essas linguagens. Senão eu fico presa no meu vazio, na minha solidão, na minha sensação de desamor, e não me dou conta de que eu estou cheia de amor à minha volta. Eu já passei por várias abordagens teóricas em termos de conhecimento. E eu cheguei num ponto hoje, em termos terapêuticos e em termos de vida pessoal, que eu descobri uma conexão tão profunda com as pessoas, que é quando tu silencia um pouco a tua mente, tu escuta o outro, respira, sente a fala do outro, deixa que aquilo entre dentro de ti e deixa que a resposta muitas vezes venha do coração. Ensinar o outro a fazer o mesmo. A gente atinge níveis de conexão de alma muito profundos. Eu tenho percebido que isso tem levado a gente numa comunicação que eu até ouso chamar de quântica. Porque transcende a mente. Transcende, vai para um nível de alma, a gente realmente entra no mundo do outro e percebe de forma quântica tudo que está por trás, sem julgar, sem querer competir na linguagem, sem querer ter razão. E aí, por exemplo, num processo terapêutico, eu chamaria isso de terapia por conexão, onde nós nos encontramos num outro nível de consciência, que não só aquele mental, naquela conversa de vitimização do dia a dia, de queixas, de lamentações, mas de compreensão profunda entre almas. E ali, juntos, a gente chega em níveis de respostas, de percepção, de sensação, de sentimentos muito, muito elevados. Eu acho que está no momento da gente fazer um resgate disso. Porque a gente chegou, eu acho, hoje num ponto, num mundo todo de desconexão absurda. De individualismo, de egoísmo, de cada um num canto, cada um num quarto, cada um pensando em si, competindo uns com os outros. E agora a gente precisa retornar para a nossa essência e voltar a nos conectar entre pessoas, com a natureza, com os animais, num outro nível de... Aí, acho que a gente sente o amor para além das suas linguagens. Exatamente. Para além do que é dito, para além do toque, para além do que é feito, a gente sente de coração para coração o afeto do outro. Eu acho que, assim, é um caminho que a gente precisa buscar todos os dias, cada um de nós. Para nos tornarmos mais completos dentro da gente mesmo e dentro das nossas relações. Isso que tu traz é o que Jesus traz como objetivo da consciência crítica para essa evolução do planeta, que é elevar a consciência ao nível do coração. Isso que tu traz é profundo, é muito lindo e essa é a nossa jornada aqui. Porque o que significa elevar a consciência ao nível do coração? É viver a partir de uma forma que vai além do julgamento do certo e errado, do bem e do mal, da culpa ou da responsabilidade. É viver a partir da essência. Exatamente. E aí a nossa essência, volto a dizer, é o amor. Conforme a gente vai vivendo a partir da mente, desse julgamento, a gente vai se afastando do amor. A gente vai se afastando da nossa essência, vai se afastando das pessoas e vai se afastando de Deus. Não tem como a gente não ter um vazio no peito vivendo dessa forma. Não. E é exatamente isso, essa conexão de ver a alma da pessoa, de se conectar com a alma e com a nossa própria alma também, é o que vai nos fazer evoluir e sentir esse preenchimento nesse nosso vazio. Até porque, né, Luan, quem é superficial em relação a si mesma, como será nas suas relações? Se eu sou superficial no contato comigo mesmo, eu não consigo conectar com o outro. E o amor, a gente precisa crescer muito para chegar nesse patamar, porque
ele exige que a gente se lapide muito e derrube muito daquilo que nós não somos, daquele imaginário, daquele amor ilusório. A gente precisa destruir as nossas máscaras, nossas fantasias, eliminar tudo aquilo que não serve, que não agrega. A gente precisa questionar nossas crenças, nossos valores, nossas verdades. É como se a gente precisasse se reconstruir e existir em um outro patamar. Com menos apegos, menos rigidez, menos julgamento, menos crítica, menos severidade conosco mesmo e com o outro. E muito mais compreensão, colaboração e compaixão. Exatamente. E isso, né, não adianta, isso começa dentro de nós. Sim. Muitas vezes a gente se cobra muito, a gente tem muito autocrítica consigo mesmo, se cobra que nem cachorro, assim, como se fosse um treinador falando, vai. Exato. E o que a nossa criança interior mais quer é o amor, é a paciência que a gente tem que ter consigo mesmo, é a liberdade pra gente poder errar, pra gente poder se divertir. A gente não se sente livre pra errar. Qual é o sentido da vida se a gente não errar? Porque o que acontece? A gente tem muito medo do julgamento. Só que isso é uma ilusão. A gente tá aqui pra errar. Pra se divertir. Como é que a vida não vai se tornar leve dessa forma se tu vê o erro assim? Como é que a vida vai ser pesada se tu se sentir livre pra errar? A gente tá vivendo num mundo que a gente se sente preso. Quanto tempo a gente não se sente como se a gente estivesse em casa? E uma coisa assim que é interessante pra fechar é que hoje em dia, com esse caos que a gente vê, caos por toda parte, o que a gente melhor pode fazer para ajudar o planeta é olhar para dentro de nós mesmos. Porque o bem, o fazer o bem, não é só uma ação. Tá longe de ser uma ação só. É como a gente se sente. A forma que a gente se sente define se a gente faz o bem ou não. Porque a gente emite uma frequência, uma vibração que é invisível aos nossos olhos, mas que é muito real. Então, se tu tiver mal contigo mesmo, com medo, é isso que tu emite para as pessoas e consequentemente é o que tu atrai para tua vida. Então, tu quer em busca do sucesso, em busca da felicidade, quer fazer o bem para todo mundo, olha para dentro de ti, olha para tua parte ferida e acolhe ela, não julga ela, acolhe ela. E conforme a gente começa a se abrir para esse amor, plantar essa sementinha do amor pelos nossos medos, ele vai entrando de nós. Conforme a gente pede auxílio, a gente recebe. É uma coisa que foge do nosso controle. Porque quando tu envolve Deus e a tua parte divina na tua vida, esquece o conhecido. Que tu vai experimentar níveis de conexão que transcende tudo. Que tu vai ver que essa conexão contigo mesmo, com a tua própria alma, é a única coisa que tu realmente precisa para se nutrir. Essa conexão com o divino, com Deus, é a única coisa que faz a gente voltar a ter sentido pela vida. E daí não tem como a vida não se tornar algo maravilhoso. Porque a gente vai viver no mesmo mundo de todo mundo. No mesmo momento aqui, que tem um cara tomando um tiro na cabeça ali por não sei o quê, tu começa a ver as coisas essenciais da vida. Que isso traz a paz. Isso traz a nossa esperança de novo. Porque a gente chegou num ponto quando a gente pode escolher ou pela depressão, ou pelo desespero, ou pela ansiedade, ou pelo amor, pela esperança e pela fé. O que a gente vai decidir escolher? Só que aí que entra aquela parte ali que tu comentou. Se a gente for escolher pelo amor e pela esperança, aquela nossa identidade que a gente criou vai cair. O nosso eu, falso eu, vai cair. E isso exige uma disciplina interna, uma coragem interna absurda. Profundo, hein? Nosso tema de hoje. Interessante, né? A coisa vai fluindo e as coisas vão também vindo para que a gente possa refletir. Esperamos que esse nosso encontro de hoje tenha deixado algo dentro de você e tenha plantado alguma sementinha de amor para as suas relações, para que te traga mais satisfação, felicidade, paz. E talvez você deva perceber o quanto tem de amor à sua volta e você não está enxergando, porque não está olhando, né? Agradecemos muito, muito a presença de todos vocês nesse dia de hoje. Exatamente. E pessoal, para quem não conseguiu acompanhar o programa completo, faça o seguinte, vão no Instagram, escrevem lá na busca Tria na Rede, nosso perfil é um perfil com logo azul, e no link da biografia do nosso Instagram
tem os links pro nosso canal do Spotify e do YouTube. E daí tem esse programa completo e todos os outros lá. Quem quiser acompanhar também a gente na rede social, o meu é @toigoluan no Instagram e o da Josi é jositoigo. A gente posta também conteúdos lá no Instagram. É isso aí, muito obrigada, valeu. Obrigado, pessoal. Um grande beijo.